Olá, querido, querida, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Sônia Fiuza, mais uma vez, chegando-me até você no nosso projeto de incentivo à leitura da Palavra de Deus, amém? Aqui estamos para cutucar a bênção de Deus e o milagre do nosso Senhor que nós necessitamos. Somente Deus pode nos ajudar e somente Deus pode fazer por nós o que nós não podemos fazer. E somente Deus pode nos proporcionar aquilo que procede dele. Milagre procede de Deus. Amém? Tenha um bom domingo, que o Senhor Deus visite a sua vida, a sua casa, a sua família, que vocês todos estejam bem. E que todos na sua casa tenham a visão do céu, tenham a visão de Deus carregando as suas cargas e não lhes deixando só. Amém? Dentro do nosso projeto, hoje, continuando na carta do apóstolo Paulo aos crentes em Jesus Cristo, na cidade de Colossos, nós vamos finalizar esta carta que eu considero das mais bonitas do próprio apóstolo, que nos ensina muito com seus escritos. E o capítulo 4 não vai deixar sem que tenhamos essa expectativa de muito aprender com a Bíblia Sagrada nesta data. Amém? Ele diz assim no capítulo 4: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu o envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui acontece. Saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco. Sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido como justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospedou em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que ela seja também lida na igreja dos laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Amém, querido, querida?
aqui o apóstolo Paulo, ontem nós lemos, né? O primeiro versículo desse capítulo, onde ele fala sobre os senhores, sobre a forma que ele orienta os senhores a tratarem os seus servos. E é interessante que nessa leitura aqui, dentro desse âmbito de falar com os senhores sobre a forma de tratar os seus servos, nós temos Onésimo. Onésimo que você vai encontrar na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Onésimo era um escravo pertencente a Filemon e Paulo o evangelizou, e aqui nesse capítulo 4 de Colossenses nós o vemos trabalhar para Deus, e isso é muito lindo, né? Mas ele continua falando, né? Pedindo, suplicai ao mesmo tempo também por nós, ora, perseverai na oração, vigiando com ações de graças, e suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo aqui está nos falando da necessidade de nós pedirmos que orem por nós, não é? Não somos super-heróis, ninguém é super-herói. Super-herói é coisa da imaginação, não é? Das pessoas que, enfim, sobrevivem de desenhos, de romances, de ficção, não é? Mas, na realidade, os super-heróis não existem. E no meio espiritual também não. Então, o grande apóstolo Paulo, um homem maravilhoso, eu tenho assim uma inveja santa, se é que existe inveja santa, eu acho que não, desse homem, da unção que estava sobre ele, e a parte a unção do desejo que ele nutria no seu coração de servir a Deus. Me faz lembrar do meu tempo, quando eu era adolescente, eu frequentava a igreja católica e eu queria ser freira. E eu pensava no meu coração, equivocadamente, obviamente, que servir a Deus era ficar enclausurada, era estar dentro de um convento e alijada do contato com as pessoas, né, de interagir socialmente com as pessoas e principalmente alijada da ordem que Jesus deu e dá aos seus discípulos, aqueles que o amam e que se apresentam a Ele, que atendem ao seu chamado, que é de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, dentro de um convento, enclausurado, obviamente que eu jamais faria isso, como efetivamente não se faz, né? Mas eu tinha, assim, esse equívoco, mas esse equívoco denotava, por outro lado, a minha vontade de servir a Deus, né? De caminhar com o Senhor. O apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim, que era dentre as 12 tribos, uma das tribos, eu considero, por tudo que eu já li, é a tribo mais violenta, né? E o apóstolo Paulo, eu creio que manifestou isso, essa característica dessa tribo, no seu dia a dia. Ele era um fariseu, ele frequentava a religião farisaica, né? E ali ele combatia as outras religiões. E ele focou no cristianismo. E nesse foco que ele deu ao cristianismo, qualquer coisa pertinente ao cristianismo chamava a atenção dele. Então, passou a chamar a atenção dele o fato dos discípulos, mesmo tendo Jesus já morrido, tendo Jesus já ressuscitado ao terceiro dia, tendo Jesus já voltado ao céu, eles ali continuarem anunciando a Jesus, né? Ele não entendia, não sabia de nada, e então ele combatia dentro da visão da religião que ele professava, que era o farisaísmo, né? Mas ele tinha, eu considero assim, ele tinha uma boa intenção, né? Ele cria que o farisaísmo é que era correto, né?
e que os cristãos estavam errados. Então, por conta disso, eles precisavam ser combatidos, perseguidos, calados e mortos. E assim ele foi trabalhando, e não fosse a intervenção de Jesus, ele teria feito um estrago bastante grande na sua época, não é? Então, aqui nós temos um homem que ele foi muito dedicado ao farisaísmo, e quando se converteu a Jesus, ele passou a ser muito dedicado ao cristianismo. Então, esse homem, mesmo sendo muito dedicado ao cristianismo, sendo um homem ao qual Deus deu visões celestiais magníficas, uma pessoa que falou com Deus, que Deus falou com ele, um homem que teve a inspiração para escrever essas cartas maravilhosas com as quais aqueles que se colocam abaixo dele, abaixo do ensino dele, abaixo da Bíblia, aqueles que se submetem ao ensino, que se submetem ao senhorio de Jesus, que se submetem ao reino de Deus, esses só conseguem imaginar o benefício que se obtém, né? O crescimento, o amadurecimento que se obtém. E a gente vê que, apesar de tudo isso, né, os naufrágios, quando ele fala em Atos dos Apóstolos, a sua biografia, a gente vê o quanto, na verdade, ele sofreu pelo Evangelho, né? E ele ali, mesmo com essa coisa, essa pompa, né, de herói do Evangelho, aquele que viaja pela Ásia, pela Europa para divulgar a Cristo, né? Ele se abre, e ele no se abrir diz, suplicai ao mesmo tempo, suplicai a quem? Suplicai a Deus, né? Ele antes disse no versículo 2, perseverai em oração. Olha, vocês, por favor, perseverem em oração. Não parem de orar. Orai sem cessar e vigiem com ações de graças. Não apenas orem, mas agradeçam a Deus pelo que vocês pedirem e que Deus for atendendo. E até mesmo aquilo que ainda não foi atendido, agradeça a Deus. Eu, Sônia, tenho como hábito falar isso com o Senhor, né? Senhor, obrigada por tudo quanto o Senhor já fez por mim, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda fará, né? Os meus olhos não contemplam, não veem, mas espiritualmente eu sei que o Senhor ainda tem uma obra muito grande para fazer na minha vida, pela minha vida e através da minha vida. Então o apóstolo está dizendo, né, vigiando na perseveração da oração, ou seja, continuando a orar, 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 vigiem para também agradecer. Vigiem para que vocês vejam o atendimento de Deus à oração de vocês. O profeta Jeremias, ele fala, né? Deus fala através do profeta para as pessoas do seu tempo. Ele diz assim, maldito o homem que confia no homem, né? E é triste até o que está escrito lá, porque lá está dito que esse homem maldito, porque confia no homem e não confia em Deus, ele não vai ver quando o bem chegar, né? Ele não vai ver o bem se aproximar, ele não vai ver Deus abençoar, ele não vai sentir a presença de Deus, ele não vai notar que Deus age em favor dele. Eu tenho, assim, particularmente, a oportunidade de lidar com isso, né? Pessoas que não conseguem, de jeito algum, imaginar as coisas diferentes, não conseguem imaginar as coisas dando certo, elas se ajoelhando, elas levantando suas mãos, elas falando com Deus. Elas têm uma dificuldade, assim, muito grande mesmo. Então,
nós podemos dizer que, nesse caso aqui do apóstolo Paulo, quando ele diz vigiando em ação de graças, ele está dizendo isso, né? Cuidado para que vocês não estejam se comportando como amaldiçoados, porque o amaldiçoado não agradece, o amaldiçoado não ora, o amaldiçoado não vigia para não cair, o amaldiçoado não suplica, né? Então, não sejam como os amaldiçoados, que confiam neles mesmos, que não confiam em Deus, que não querem ter um relacionamento com o Senhor, que não querem entregar suas vidas ao Senhor, que não querem louvar a Deus, engrandecer a Deus, exaltar a Deus, que não querem nem mesmo saber que Deus existe e que tem raiva de toda e qualquer pessoa que está com o Senhor. Eu, uma certa vez, estava panfletando e achei interessante porque a pessoa, um senhor, ele estava do outro lado da rua, aguardando o sinal abrir. Eu estava razoavelmente longe dele. Ainda assim, já do outro lado, ele já estava me xingando porque eu estava entregando o panfleto da palavra de Deus, né? Quer dizer, é uma pessoa que não confia em Deus, ela confia no próprio braço, na própria força, na própria inteligência, no dinheiro que tem, na saúde que tem, na beleza que tem, enfim, no nome que tem, no emprego que tem, nos seus estudos, nos seus diplomas, né? Não confia em Deus, essa criatura. E aí vive o tempo todo como criatura, né? A grande proposta da Bíblia, querida, é nos transformar de criaturas em filhos de Deus, né? A palavra de Deus no Evangelho segundo João diz isso. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Porque até o momento em que não recebemos Jesus, nós somos criaturas e nós não temos ali o poder de sermos feitos filhos de Deus, né? Eu trabalhei com uma pessoa que ficava indignada. E olha que eu não falava para ofender ou para humilhar. É meu hábito, né, de chamar a criatura. E ela ficava possessa, né? E um dia eu falei assim, mas querida, todos nós somos criaturas de Deus, não é? Você está confundindo com o fato de haver criatura e filho. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, como nosso Senhor, Deus nos faz seus filhos. Nós somos adotados e passamos a ser filhos de Deus. Antes disso, nós somos parte da criação de Deus, nós somos criaturas de Deus, né? Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, perseverem em oração, na oração, não parem de orar e vigiem com ações de graças com respeito àquilo que vocês estão orando. Jesus, no jardim do Getsêmani, vivenciou isso, né? Ele disse, olha, vocês fiquem aqui e eu vou ali para orar. E aí ele disse, vigiai e orai, né? Ou orai e vigiai. Não importa, uma coisa está atrelada à outra. Eu vou vigiar, eu entendo que a ordem é essa, eu vou vigiar. E esse é o papel do atalaia, né? O atalaia está lá em cima, como acontece nos quartéis, e aí ele fica observando, alguns usam binóculos, e aí o que eles veem, eles vão levar adiante até o comandante, não é mesmo? Então, é o que se poderia dizer, vigiar e orar. Jesus os deixou ali junto à entrada do jardim do Getsêmani.
E havia da parte de Jesus a expectativa da chegada dos soldados romanos, não é? Jesus não foi preso como um bandido, ele não resistiu, ele não ofereceu resistência e saiu correndo pelo jardim, se escondeu entre as árvores, não. Ele estava no aguardo da chegada dos soldados romanos, ele sabia o que ia acontecer com ele. Então, conforme está escrito na Bíblia, ele se entregou e ele falou com os discípulos: ficai aqui enquanto eu vou orar, vigiem e orem, né? Quer dizer, eles tinham que observar, eles tinham que tomar conta, eu entendo assim, eles tinham que tomar conta, que também foi instrução do Senhor Jesus, né? Ele alertou quanto àquilo que eles deveriam fazer ali, eles não iam orar a erro e nem vigiar a erro, eles sabiam o que deveriam fazer. Eles deveriam vigiar até que então chegasse o Judas com os soldados. Eu creio que o Senhor Jesus invocou neles a condição de atalaias, não é? No momento que eles ouvissem o barulho das tropas, né, dos passos dos soldados, o galopar dos cavalos, eles, nem que fosse só um, correriam até onde Jesus estava, que obviamente eles sabiam, e avisariam: Senhor, eles chegaram. Eu creio que Deus não permitiu, inclusive, que eles fizessem o que Jesus pediu, porque, por outro lado, talvez aumentasse ainda mais a angústia do Senhor Jesus e a ansiedade dele, não é? Às vezes é melhor a gente não saber de determinadas ocorrências. Antes de conhecer a Jesus, eu vivia dependendo de ciganos, tarôs, cartas, leitura de mão, essas coisas todas. Eu frequentava, enfim, centros espíritas e tal. Então eu não vivia, eu sofria no meu viver por medo do dia seguinte, do minuto seguinte. Então, não é uma coisa boa, eu considero que não é uma coisa boa. Então, eu creio que Deus não permitiu que aqueles homens se mantivessem acordados, né? Jesus veio pelo menos 2 vezes, vocês não conseguem vigiar, né? Vocês não conseguem ficar acordados. Os olhos deles estavam pesados, eles não conseguiam, né? Sono, aliás, é uma coisa que domina qualquer gigante, né? Então, eu creio que ali Deus não permitiu que eles se mantivessem acordados e obedecendo a Jesus naquele pedido que ele fez, porque Jesus, que conforme a Bíblia diz, né, que estava tão tenso com a perspectiva da cruz, dos açoites, dos escárnios, das blasfêmias, o sofrimento todo que a ele estava para ser imputado pelos judeus e pelos romanos, pelos nossos pecados, os pecados de toda a humanidade, não importa se é italiano, se francês, se inglês, se brasileiro, se português, não importa os nossos pecados, que ele transpirou o sangue, né? O sangue saía pelos seus poros, de tão nervoso, de tão angustiado, de tão preocupado que ele estava com aquilo que ia acontecer. Ele chegou a ponto de falar com Deus e pedir a Deus que, se fosse possível, passar dele aquele cálice, ou seja, aquela dor, aquela luta, aquele flagelo, que o Senhor passasse, mas obviamente que não fosse feita a vontade de Jesus, mas a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, né? E de fato a vontade de Deus se cumpriu e os soldados chegaram, né? Não foi dada nenhuma oportunidade para Jesus sentir mais medo, mais pânico, mais angústia do que na qualidade de ser humano, 100% ser humano, ele estava sujeito, né? Então, aqui o apóstolo está falando disso: perseverai na oração, mas vigiem com ações de graças. Eu creio que ali os discípulos talvez pudessem agradecer, né? Oh Deus, muito obrigada pela vida do teu filho que o Senhor enviou a nós para nos guiar, nos orientar, para nos ensinar a ser homens de verdade, né? Que lindo, né? Porque Jesus efetivamente ensinou aqueles homens a serem homens de verdade.
né, a não agredirem suas esposas, a não se afastarem de suas casas. A Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia valoriza a família, né? Deus começou todas as coisas criando a família, colocando a família aqui na terra. Quando chamou Abraão, né, o pai da fé, Deus disse para ele: "Sê tu uma bênção". Não falou "sê tu uma maldição", não, "sê tu uma bênção". Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ele não disse: em ti serão abençoadas todas as empresas, em ti serão abençoados todos os carros, em ti serão abençoadas todas as construções. Não, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, porque família é um projeto de Deus, né? Voltando aqui, o apóstolo Paulo diz: perseverai na oração, continuem orando, batendo na porta. O Senhor Jesus falou sobre o dever de orar sempre sem parar. E aí ele citou exemplos de uma senhorinha viúva e pobre, né? E ela chegou-se até o juiz que estava com uma causa sua, e aquele juiz era um homem maligno. Aquele homem não temia Deus, não temia as pessoas, né? E para ele fazer o mal ou fazer o bem não importava. Ele queria ver o lado dele. Talvez ele até sentisse prazer no fato das pessoas sentirem medo dele ou não gostarem dele, o que é a manifestação da presença de Satanás, né? Quando a pessoa diz assim: ah, falem mal, mas falem de mim, não é ela que está falando, não, é o diabo, né? Porque todos nós temos que ter preocupação com o que as pessoas veem em nós, com o que elas pensam de nós, com o que elas estão dizendo a nosso respeito, que elas estejam falando bem de nós. Nós precisamos ter essa meta, amém? Perseverai na oração. E Jesus falou sobre a senhorinha, que ela ia todos os dias à casa do juiz e pedia a ele: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. A oração é isso, é pedir a Deus que Deus julgue a nossa causa. E Jesus fala que aquele juiz, não porque ele quisesse ser bom, quisesse agradar quem quer que fosse, ele virou e falou: eu vou julgar logo a causa dessa mulher, que é para ela parar de me perturbar. E aí Jesus vira e diz, né? Não fará Deus o mesmo com os seus, né? Ele parece ser tardio, mas ele atende. Então, é o vigiar, é o perseverar na oração. Ore, ore e ore, porque orar é falar com Deus. Falar com Deus é muito bom. É dizer que se reconhece que Deus não é estático, não é uma estátua. Eu fico assim apavorada quando vejo as pessoas carregando imagem de escultura, louvando, engrandecendo o Corcovado, que é uma estátua de cimento, né? Foi dada pelo governo da França ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Eu fico assim agoniada, porque se está falando com uma estátua, se está falando com uma imagem feita de gesso, de cimento, de madeira, do que quer que seja, que obviamente não tem fôlego, não consegue responder, né? Ao passo que Deus é diferente. O Deus vivo é vivo, Ele fala, e a palavra dele é viva e eficaz. Ela produz aquilo para o que ela é designada. Segundo o que está escrito aqui, ela faz. Amém, querido, querida? Vigiando com ações de graça. Seja uma pessoa agradecida. Vigia as suas orações para ver se elas já foram atendidas ou não. Dica: você pode escrever tudo que você já pediu a Deus. E aí você também vai escrever tudo o que Deus já trouxe para você em resposta à sua oração. Amém? Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Suplicai por mim, por Onésimo, por Tíquico, por Marcos. Suplicai por Aristarco. Suplicai por Jesus, conhecido por Justo, é um outro discípulo. Suplicai por nós.
Olha, não é porque estamos pregando o evangelho que nós não temos necessidades, que nós não temos problemas, que nós não temos lutas. Amém? Suplicai por nós também. Quando você estiver orando, ora pelo seu pastor, ora pelas autoridades da sua nação, ora pelas outras nações, ore pelas famílias. Você mora em um prédio? Ore pelas pessoas que moram naquele prédio. Você mora lá, tem não sei quantas caixas de correio, não sei quantos moradores. Coloque um panfletinho lá dentro. O meu ministério começou assim. Eu olhava para os prédios e eu dizia, Senhor, eu quero entrar lá. E eu imprimia as mensagens, e eu conversava com os porteiros, e eu pedia autorização para colocar nas caixas de correio as mensagens, né? Falando do amor de Deus. Ore, vigie e também suplica pelos outros. Suplique pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus sobrinhos, pelos seus netos, pelos seus avós. Amém? Pelo seu esposo, pela sua esposa. Suplique. Não seja egoísta, orando só por você, pelos seus problemas. Suplique também pelos outros. Suplique pelas crianças que estão abandonadas. Suplique pelas crianças que serão abortadas. Suplique pelas crianças que vão ficar sem merenda, pelas que já ficaram. Suplique pelos idosos que estão sendo maltratados. Suplique pelos idosos que estão sem família, pelas ruas ou nas suas casas solitários. Suplique pelos casamentos que as pessoas estão querendo desfazer. Suplique. Suplique pelas empresas que os seus proprietários pretendem fechar. Supliquem pelos desempregados para que portas se abram e muitas pessoas tenham sua renda de volta. Suplique para que o mal não ganhe terreno e o mal não prevaleça. Suplique a Deus, querido. Olha, é tão poderoso isso. A oração tem poder. O irmão do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Tiago, disse: muito pode, na sua eficácia, a oração de um justo. Suplique. Suplique pelas nações. Suplique pela Índia, pela China, pela Coreia. Suplique pela África. Suplique pelo Brasil. Suplique pela Argentina. Suplique pela Venezuela. Suplique pelo Panamá, pelo Canadá, pela Austrália, pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos. Suplique pela Bolívia. Suplique pelo Paraguai, pelo Chile. Suplique. Não pare de suplicar pelos outros. Suplique por Israel. Suplique pelas tribos indígenas. Suplique pelos que são considerados nada, os moradores de rua. Suplique pelas minorias. Suplique para que acabem os preconceitos, para que acabe a violência, que as pessoas sejam livradas do anticristo. Suplique para que as ações evangelísticas deem certo e muitas pessoas se aproximem do Senhor. Suplique. Suplique. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Suplique. E o Senhor vai responder a sua súplica, porque muito